Tem altitude. Para um time que ainda não está no seu estágio físico melhor, que é o caso do Flamengo, na altitude sente mais ainda. Meus companheiros estão aí, ex-atletas, sabem disso. E se você está desorganizado taticamente, fisicamente você não está no teu melhor, você correndo errado, cansa mais. Então eu tenho dúvidas. Individualmente, o time do Flamengo é melhor. Opções, mesmo com os que ficaram no Brasil, o Flamengo tem melhor. Meus amigos, confronto complicado esse da Recopa, hein? Del Valle e Flamengo, Flamengo e Del Valle. Vamos acompanhar agora os comentaristas analisando esse confronto do Flamengo pela Recopa Sul-Americana. Tá bem bacana o vídeo, né? Discordei de algumas coisas deles, mas tá bem bacana. Tá aí o Zinho, né? Temos aí o Fernando Praz, Zé Elias. Temos aí também o André Plihal, torcedor do São Paulo. Temos aí também o Ubiratã Leal, né? Sempre com comentários certeiros, com análise ali mais técnica. Tá bem bacana? Então, meu querido, dá aquela moralzinha, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, porque é muito importante a sua inscrição no canal para que a gente continue crescendo. Hoje a gente trouxe o embarque do Flamengo. Daqui a pouquinho o Flamengo chega lá no Equador, belezinha? Tranquilão? Se inscreveu? Então, vamos embora pro vídeo e no final do vídeo tem a minha conclusão aí sobre o debate deles. Belezinha? Então vamos lá. Vitor Pereira, não ganha a Recopa pra você ver o que acontece com você. Pedro Torre acompanhou o embarque do Flamengo pra Quito, pro Equador, agora há pouquinho e chega com as informações. Fala pessoal, tudo bem? Nesse domingo de carnaval, o Flamengo embarcou para Quito porque tem compromisso muito sério na terça-feira, lá em Quito, primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, um embarque com desfalques para o técnico Vitor Pereira, o mais grave deles, o Gerson. Camisa 20, grande contratação da temporada. O Gerson sente dores no tornozelo direito, foi vítima de uma pancada na partida contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no meio de semana, não se recuperou, fica fora da relação e vai ser desfalque para essa partida. O Marinho também sentiu dores na coxa esquerda, depois da partida contra o Resende, também fica fora. O goleiro Hugo com uma tendinite patelar no joelho, então ele também fica fora desse jogo. Uma alternativa ali para o gol, o Matheus Cunha vai ser o goleiro reserva nesse jogo contra o Independente Del Valle. Além disso, o Léo Pereira e também o Felipe Luiz, esses já desfalques mais antigos, seguem fora da relação. O Flamengo vai enfrentar o Independente Del Valle nesta terça-feira, 21h30, horário de Brasília, com transmissão da ESPN. Depois retorna ao Brasil na quarta-feira e aí, no outro fim de semana, o Flamengo enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca fora de casa, em Brasília, no dia 28. Aí tem o jogo de volta da Recopa Sul-Americana no Maracanã. Confronto muito importante, Flamengo em busca da primeira taça em 2023. É a terceira tentativa de vencer uma taça em 2023. Já jogou bastante, tudo bem que em algumas ocasiões com o time reserva, às vezes até utilizando-se de muitos jogadores sub-20. Ontem bateu o Resende dessa forma por 2-0 pelo Campeonato Carioca. Mas o Vitor Pereira, a gente ouviu no VT ali um pouco antes, reclamando do excesso de jogos, tal, da dificuldade de treinar o time. Quem chega com uma preparação, aí eu quero saber de vocês, principalmente os ex-atletas, a diferença que faz um time que já tem alguma rodagem na temporada e outro que não tem praticamente nenhuma. Vamos mostrar antes os jogos do Independente Del Valle em 2023, para valer somente um jogo, que foi a Recopa do Equador no dia 11 de fevereiro. E aí o time foi bem contra o Aucas, venceu por 3-0. Olha lá, no dia 15 de janeiro fez um amistoso contra o São Lourenço, venceu nos pênaltis, no tempo normal foi 0-0. Devia ter alguma taça ali em jogo. No dia 18, 3 dias depois, pegou o Deportivo Maldonado, perdeu por 2-1. Perdeu para o Estudiantes por 2-0. Depois teve esse jogo do Aucas e o último jogo amistoso, no dia 3 de fevereiro, contra o Guayaquil City, vitória por 2-0. A gente sabe que o Independente Del Valle sempre causa transtornos contra times aqui do nosso continente. Venceu, inclusive, a Recopa do São Paulo. Já goleou o Flamengo em Copa Libertadores, o Flamengo do Domenech. Zinho, a bagagem do Flamengo já está dentro do avião. Imagino que o avião já tem até decolado. Mas a mochila nas costas do Vitor Pereira
Tá pesando quanto para essa Recopa? Pelas palavras dele, né? Por toda aí essa matéria feita e muito bem feita, mostra a importância que a Recopa se tornou para o Flamengo. É um planejamento, né? Uma mudança de comando. Você vê que o Flamengo se apresentou no dia 26 de dezembro, mas o Vitor Pereira não era o treinador ainda. O Flamengo não quis pagar a multa, 1.800.000. Ele já poderia ter se apresentado também, junto com os jogadores. A diretoria esperou, né, cozinhou o Dorival Júnior, enrolou daqui, enrolou dali, calma, vamos ver. Conversando com o Vitor Pereira, não paga a multa, ele só se apresenta depois que termina o contrato dele com o Corinthians. Então, assim, a preparação mal feita, né? Você escolhe um treinador, esse treinador não pode assumir porque tem vínculo com outro clube e você não paga a rescisão, né, para economizar essa grana, e o time ficou aí, treinando, né, sem um comandante. Então você já começa o ano com uma competição tão importante, principalmente pelo adversário que você tinha pela frente, que era o Palmeiras, que é a grande rivalidade do futebol brasileiro dos últimos 5 anos, né, a gente percebe isso, e aí você até faz um jogo equilibrado contra o Palmeiras, o Flamengo fez, foi um jogo igual. Poderia até ter vencido o jogo, como o Palmeiras venceu, né? Ambas as defesas também. Muita gente fala, o Flamengo tomou muitos gols. Do Palmeiras também. Foi aquela chuva de gols. Podia tudo acontecer ali. A decepção mesmo é no Mundial, quando perde a semifinal. Mas também com circunstância que o jogo te traz. 2 pênaltis, jogador expulso. E aí, nessa hora, o mau planejamento, a má preparação, o condicionamento físico abaixo, ele aparece. Então, competições importantes você perde, né? Fica gritante o despreparo, a desorganização tática e também a parte física muito abaixo dos atletas. A parte tática, por tudo que eu falei anteriormente, você correu um risco, a diretoria do Flamengo correu um risco na troca de treinador, no tempo curto de preparação. Agora a Recopa, que de repente na escala ali do torcedor, do Flamengo, da diretoria, seria ali, ganhar do Palmeiras daria uma repercussão maior, né, da Supercopa, ou ganhar o Mundial nem se fala. Mas agora essa Recopa é a grande competição, principalmente pela pressão por essa mochila aí carregada que está do Vitor Pereira, que não é mau treinador. Assim, ele tá junto com o grupo sofrendo com as consequências de uma troca, na minha visão, errada. Não estou aqui, mais uma vez, já falei isso muito de programa, mas vou repetir, né? Eu não concordei com a troca de saída do Dorival Júnior. O momento escolhido pela direção, mas tinha que ser assim, terminou as competições, nós detectamos que o time não estava rendendo, era o momento de trocar. Era? Para no início do ano, com 10 dias de preparação, você jogar uma decisão contra o Palmeiras. Time estruturado, organizado, bem montado, sólido, com uma memória tática de um treinador que não precisa nem mais falar nada para os jogadores. Vem o resultado. E o Mundial nem se fala. Enfim, a pressão é grande, o Rio de Janeiro só se fala disso, né? E a torcida do Flamengo é enorme, é a maior do Brasil. Então, no Brasil todo, é todo mundo muito ligado nesse jogo. Jogo que vai passar aqui, exclusivo na ESPN. Ou seja, se perder o Vitor Pereira vai ser mandado embora? Acredito que não, porque a diretoria do Flamengo não vai assinar atestado. Eu não acredito nisso. E até, já que mudou, que tinha essa convicção, agora tem que manter. Tem que dar o tempo para o cara trabalhar, porque realmente o Vitor Pereira falou. É tanta decisão, são tantos jogos que ele... As convicções que ele tem de time, de moldura, de colocar o time em campo, ele não teve tempo mesmo para planejar isso. Ainda mais com os jogadores fisicamente no estágio abaixo. Então, assim, a pressão é grande, agora a diretoria tem que ter pulso firme. Se esse resultado não acontecer, aí não adianta, vai mandar embora. Eu acredito que, assim, se não ganha, a torcida do Flamengo, a gente conhece, vai pressionar, os programas esportivos, a mídia vai pressionar,
Mas acho que a diretoria tem que ter agora a sua convicção, independente do resultado. Agora que o Flamengo vai ter que dar uma resposta, ele já não colocou o time titular contra o Resende, mesclou até com a molecada e alguns do time B, né, vamos dizer assim. Essa contusão do Gerson, teoricamente, né, facilitou a vida dele. Não sei se facilitou, mas assim, todo mundo tinha dúvida, vai jogar quem nesse primeiro jogo? Gerson com Vidal? Gerson com Everton Ribeiro? Everton Ribeiro com Vidal? Que era a dúvida que estava todo mundo tendo. Não sei se ele agora vai inventar de colocar o Pulgar. De repente ele pode vir com o Thiago Maia e o Pulgar. Ele pode vir com os dois volantes mais de contenção. Aí eu não sei se ele vai tirar quem, Everton Ribeiro ou Vidal. Tem essas dúvidas, mas a não presença do Gerson, a tendência é jogar o Vidal com o Everton Ribeiro, Thiago Maia e o Arrascaeta. E a dupla de ataque, que é o que está funcionando. O Pedro e o Gabigol estão fazendo gol todos os jogos. É o sistema defensivo que está falho, muito na minha opinião, por culpa dele, do Vitor Pereira. Porque ele chegou e mudou o sistema de jogo de um time que, para muita gente, desculpa, né, estar me estendendo, mas assim, tenho que bater nessa tecla. O Flamengo ganhou, mas não estava jogando bonito. Não concordo com isso. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas foi difícil as finais. Qual é a final que não é difícil, Prihal? Qual é a final que não é parelha? Que não tem as leituras, que não tem o duelo? Ganhou, venceu. Tirou. E agora perdeu, jogando mal e desorganizado taticamente. Então, assim, é muito pela chegada do Vitor Pereira e ele mexeu nesse sistema de jogo. Não encaixou até agora. Não encaixou mesmo. E é isso que você falou. Mexer no vespeiro Vidal de novo, acho pouco provável que ele faça. Então, na ausência agora do Gerson, se a gente comparar o time que derrotou o último jogo com os titulares, derrotou o Volta Redonda, que teve o Everton Ribeiro no banco de reservas, acho que é a volta natural do Everton Ribeiro na vaga do Gerson, né? Sim, é simples, mas alguns critérios são difíceis de você fazer uma ligação, né? Que nem, por exemplo, a impressão que eu tenho é que no Mundial o Vidal foi punido. Eu não vou colocar o Vidal, porque se eu colocar o Vidal, vai dar a impressão de que porque ele reclamou, ele vai jogar. E aí entrou o Pulgar. Há quanto tempo o Pulgar não jogava? Antes do Mundial? E tinha jogado pouquíssimo no Flamengo. Pouquíssimo. O natural era, se eu preciso de um volante de contenção, eu tenho que colocar o Vidal. Contra o Al-Hilal, o Vidal também entrou na roubada, né? Sim, não, mas ali já tinha ido pro brejo, já. Aí já tinha acabado tudo, já foi mal, já tinha acabado e o ambiente é ruim. Aqui, quando você entra com a expectativa de disputar a final, você perde a semifinal, o ambiente já não é mais o mesmo. Você joga por você, não joga pro treinador. Você joga para tentar fazer alguma coisa. E esses caras, tem caras que já estão consagrados, final de carreira. O Vidal já é final de carreira, né? Já está não é mais uma ascensão, né? Você está prolongando uma carreira vitoriosa, uma carreira bonita. Aí você chega aqui no primeiro jogo, você coloca o Vidal e deixa o Pulgar de fora, porque você precisa um equilíbrio no meio campo para você proteger a defesa. Peraí, mas e lá no Mundial? Aí deixa o Everton Ribeiro de fora. Aí você tira o Everton Ribeiro, que é o cara que, para mim, é um cara que se adapta a todas as situações. Tanto que quando ele joga contra o Volta Redonda no segundo tempo, ele joga como meia, ele joga aberto, ele encontra os espaços para jogar, faz o time jogar com a maior facilidade. Então, assim, alguns critérios, mas ele precisa testar. Sim, precisa testar com inteligência. Né? Testa com inteligência. Eu vou aproveitar o que esse time tem de base, o que tem de melhor. Então isso é um pouco complicado. Aí eu estou com o Zinho nessa. Tem a mão do treinador aí. A gestão é muito mais importante em determinados momentos do que as escolhas táticas. Se você não souber fazer uma gestão boa, se você não souber ler, entender como funciona o vestiário, você vai contra o vestiário, você quebra. E aí não estou dizendo do Flamengo, estou dizendo de uma forma geral. E aí, entre outras coisas, ninguém vai obedecer a tática que você está pedindo, né? Sim. Agora, Praz, pensando no jogo, nas circunstâncias, um adversário que é bom, já há alguns anos no cenário sul-americano com destaque importante. Em Quito, tem a questão sempre da altitude que não pode deixar de ser abordada. O Flamengo já foi vítima do Del Valle e sofreu uma goleada, foi 5-0, né? Do Del Valle em Copa Libertadores.
o nível de confiança dos jogadores do Flamengo não é alto nesse momento, depois de 2 finais perdidas. Final, no caso do Campeonato Mundial, nem existiu, mas assim, Sim. 2 competições perdidas. Como é que você vislumbra? Assim, o que você acha que o Flamengo deveria fazer nesse primeiro jogo? Primeiro, só voltando no assunto do Zinho e do Zé, né? Eu acho assim, o treinador tem todo o direito de fazer as mudanças, de testar, fazer os testes com o que ele observa no dia a dia e nos jogos. Só que assim, aí é uma opinião minha, eu acho muito difícil tu julgar ou testar o Everton Ribeiro num Mundial e no jogo contra o Palmeiras, de um nível altíssimo, e aí depois tu testar outra formação, teoricamente mais defensiva, mais segura, contra um time do Campeonato Carioca. Sim, claro. Então assim, a desvantagem é muito grande, né, Não faz sentido. Não faz sentido. É óbvio que tu vai ter uma resposta muito, muito melhor no Campeonato Carioca. Em relação ao jogo do Flamengo... Desculpa, Praz. Oi? Mas sofreu contra o Volta Redonda quando ele mudou. Sofreu no primeiro tempo, saiu perdendo. Voltou pro vestiário perdendo. Só melhorou depois que o Everton Ribeiro entrou. Não, então, por isso que eu digo, eu acho que ele deveria testar o Everton Ribeiro no cenário... testar os dois em cenários mais... Em brigas de cachorro grande. Ou nos dois, nos cenários mais, entre aspas, facilitados, porque tu não pode jogar o sarrafo lá em cima para um e lá embaixo para outro, mesmo que o time tenha sofrido, né? Essa é uma opinião minha, assim. O treinador, ele, de repente, vê alguma outra coisa no dia a dia, de características do jogador também, e até porque também é pouco tempo para o treinador, como treinador, tu desistir de tentar consertar o teu time, entre aspas, com os melhores jogadores e tentar já mudar peças. Eu acho que ele deveria se dar tempo a ele e ao time do Flamengo para tentar encaixar com o time que ele acha que é o melhor, né? Porque ele mesmo falou, são poucos treinos, né? Porque tem muitos jogos. E em relação ao jogo contra o Del Valle, é um time sempre complicado de jogar. Tem essa questão de que eles têm um jogo oficial só, mas aí a gente tem que entender uma coisa, né? Entender como eles começaram quando eles começaram a treinar, qual é a programação da pré-temporada deles, em que conceito, onde está inserido esse jogo contra o Flamengo no planejamento deles, porque assim, óbvio que nem o Flamengo jogar um monte de jogos, apesar de 12, mas alguns sem o time titular, tu perde tempo de treino, tu não tem um tempo bom para preparar a equipe, mas jogar pouco também é ruim. É ruim, né? Então assim, tem que ver onde o Del Valle encaixou esse jogo do Flamengo nessa preparação, porque o Vitor Pereira, desde o começo ele falava que estava preparando o time para o jogo contra o Palmeiras, né? Que era o primeiro grande desafio. Mas tu tocou num ponto também que é esse peso que o Flamengo vai trazer das 2 finais, né? Os caras já chegam assim, vamos dizer, com o saldo lá embaixo, né? E aí, se óbvio, tem um resultado ruim em mais uma final... Tendo na Recopa uma obrigação, né? Sim, sem dúvida. Por causa do que aconteceu no passado. Decide e aí, em casa, né? Decide no Maracanã. Aí a pressão realmente começa a aumentar. E aí entra, acho que o Zinho falou, da convicção que assim, para eles trocarem o Dorival do jeito que trocaram no final do ano, tem que ser muita convicção. Então, assim, no raciocínio lógico, o Vitor Pereira pode perder que a convicção deles é muito forte, porque pela dinâmica da troca, né? Mas aqui muita convicção. Normalmente é ilógica, né? Mas dá para imaginar que, até pegando o caso do Paulo Souza como exemplo, a mesma diretoria, também um técnico contratado como aposta, a diretoria do Flamengo foi insistindo no Paulo Souza e só demitiu o Paulo Souza depois de perder o Carioca para o Fluminense do Abel, e quando o Campeonato Brasileiro já estava na cara que não ia mais, estava irrecuperável, o time já estava muito para trás do Palmeiras, não ia mais alcançar, e daí demitiram o Paulo Souza. Talvez o cenário para o Vitor Pereira, a margem dele seja parecida com essa. Porque a linha entre convicção e teimosia é muito tênue, né? Posso colocar uma pergunta para o Zinho? Claro. Durante o programa F90 nós fizemos vários cenários, né? E eu coloquei um cenário que eu acho que é bem interessante, né? E aí o Zinho, porque vive no Rio, conhece melhor a mentalidade, né? Eu coloquei o seguinte: Flamengo chega na final contra o Fluminense. O Fluminense do Fernando Diniz, que todo mundo fala, olha, precisa ganhar um título para se firmar como um treinador, que todo mundo questiona, está faltando um título, faz ótimos trabalhos, mas falta um título. Aí chega Flamengo e Fluminense. E o Flamengo pressionado, porque mesmo ganhando essa Copa, o Flamengo vai ser, se chegar contra o Fluminense, vai ser pressionado. A Recopa é obrigação. Sim, vai ser uma não final... alivia muito. Não, é uma obrigação, né? Como você falou. Flamengo e Fluminense. É
Vamos supor, o Fluminense ganha. Você consagra, entre aspas, o Fernando Diniz, porque você dá o primeiro título e um título importante, porque você está jogando contra o Flamengo, que no meu modo de ver hoje tem o melhor elenco e é o melhor time, né, junto com o Palmeiras. Seria um bicampeonato. Bicampeonato do Fluminense sobre o Flamengo. Como funciona, assim, Zinho, não sei, né? Como é que funcionaria a temperatura aí, a temperatura desse jogo, vamos dizer assim, que se chegar realmente, de fato, Fluminense e Flamengo para a final? Assim, o Botafogo e o Vasco melhoraram, né? Eu ia falar isso. Hoje os quatro estão na zona de classificação. Hoje, vamos dizer, se o campeonato terminasse hoje, a semifinal seria Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. E o Botafogo que está em segundo lugar, né? Faltam algumas rodadas. Acho que vai ser muito mais equilibrado. Não estou tão convicto que essa final seria Fla-Flu. Porque vejo o Botafogo num estágio bom, mesmo perdendo o jogo para o Vasco. Perdeu porque 2 jogadores foram expulsos também, circunstância do jogo. Mas vejo um Vasco evoluindo, então tá mais parelho esse campeonato. Ainda tem o Volta Redonda ali brigando, querendo incomodar com o Bangu. Sempre um pequeno incomoda muito, mas é um campeonato mais equilibrado. E, partindo daí, Zé, a pressão até aumenta, porque tem a Recopa, que o momento do Flamengo nos dá não me dá uma convicção de falar assim, o Flamengo é super favorito. Se for aquele Independente Del Valle que eu vi jogando contra o São Paulo, saiu alguns jogadores, chegaram outros, mas tem uma base. Jogou um jogo oficial, mas está treinando há mais tempo. Fisicamente, eles trabalharam muito e usaram os jogos amistosos para dar um ritmo, vamos dizer assim, de jogo. Porque a gente está falando de um jogo, foi um jogo oficial, mas teve vários jogos amistosos. E jogos contra time forte, né? São Lourenço, Independente, enfim. Tem altitude. Para um time que ainda não está no seu estágio físico melhor, que é o caso do Flamengo, na altitude sente mais ainda. Meus companheiros estão aí, ex-atletas, sabem disso. E se você está desorganizado taticamente, fisicamente você não está no teu melhor, você correndo errado, cansa mais. Então, eu tenho dúvidas. Individualmente, o time do Flamengo é melhor. Opções, mesmo com os que ficaram no Brasil, o Flamengo tem melhor. Mas eu não sei se o modelo de jogo está melhor do que o do Independente, que tem uma base. Então, eu não tenho a convicção de falar, o Flamengo é o favoritaço para ganhar o jogo. Não. Tem condição pelo elenco que tem. Aí, assim, tô falando assim, o cenário, ganhou, excelente, dá um alívio, Vitor Pereira tem as ideias dele, pode ir dando sequência nisso, mas a final de um campeonato carioca, pela rivalidade aqui no Rio de Janeiro, seja com qualquer equipe, o Fluminense mais, porque o Fluminense, o Pleal lembrou bem, foi campeão, o último campeão carioca em cima do Flamengo, até impediu, né, a sequência seria o tetra do Flamengo. Então, assim, acho que uma derrota para um Vasco ou para um Flamengo, principalmente, para um Vasco ou para o Fluminense, pesaria até mais do que uma derrota para o Independente Del Valle. É uma vida difícil do Vitor Pereira, porque o sarrafo do Flamengo está lá em cima. Ele mesmo falou na entrevista coletiva, Zé, a torcida do Flamengo está acostumada a ganhar. O Flamengo está acostumado a ganhar, o Flamengo está chegando nas decisões. E é verdade, todo ano belisca um título. Ou chega na decisão. Né? Então, assim, o sarrafo está muito lá em cima para o Vitor Pereira, que chegou contestado. Da maneira que ele saiu do Corinthians, das mudanças de formato do time taticamente. A gente sempre fala, o Dorival, para jogar com o Pedro e o Gabigol juntos no ataque, ele recuou o Everton Ribeiro para uma linha defensiva perto do Thiago Maia e do João Gomes. João Gomes saiu, o Gerson entrou ali. Só que, fisicamente, o Gerson mal. E o Everton Ribeiro, numa postura mais agressiva, mais à frente, desguarneceu muito esse Flamengo, que já tinha deficiências. Não é só com o Vitor Pereira. O Flamengo, até com o Jorge Jesus, no finalzinho lá da temporada de Jorge Jesus, teve dificuldades defensivas. Sim. O Dorival ajeitou isso com o recuo do Everton Ribeiro e um time mais encorpado fisicamente. Então o Vitor Pereira está com essa mochila lotada
de pressão. Primeiro que é título atrás de título que está disputando o Flamengo. Mérito do Flamengo de chegar. Mas ele, com esse sarrafo lá em cima, perde títulos, aí a cobrança aumenta. Mas volto a falar, aí é a mão da diretoria forte. Não teve a convicção para trocar, então agora tem que manter. Não, sem dúvida. Isso não precisa nem dizer. Se não mantiverem o Vitor Pereira por pelo menos mais alguns meses, mesmo com eventuais perdas de Recopa e Campeonato Carioca, é brincadeira, uma falta de convicção total. Meus amigos, e aí, esse jogo contra o Del Valle aí é meio enrascado, né? É complicado. Eu fiz algumas observações aqui pra falar com vocês. O Zinho, a todo momento, ele insiste nisso. O Dorival foi demitido porque o time não jogou bonito. Não. O Dorival foi mandado embora porque ele já veio pro Flamengo, né? A diretoria do Flamengo pensava isso. Deixar ele até o final do ano e contratar outro treinador. Essa é a realidade, tá? Ponto 2. Não é jogar bonito, é jogar bem, tá? O Praz falou, mas o Everton Ribeiro, como é que era pra ele testar esse esquema contra o Palmeiras, que era um time que oferecia resistência? Vai testar contra o Volta Redonda? Meu filho, mas era o primeiro teste. Você quer que o Vitor Pereira teste contra o Palmeiras, contra o Internacional, contra o Corinthians? Esses jogos não tem que testar, tem que ir no certo. Tem que testar contra o Volta Redonda, pra depois você ir fazendo testes com times mais evoluídos. E ele testou e viu que não deu certo. O Zé Elias, eu nem comento, porque eu acho que ele tem um rançozinho do Vitor Pereira, porque ele é corintiano, né? O Flamengo sofreu sim essa goleada do Del Valle, é verdade, foi 5-0 pro Del Valle, na volta o Flamengo meteu 4, e na goleada do Del Valle tinha um monte de jogadores do Flamengo que depois fizeram o exame do vírus lá e foi constatado que tava com vírus. Claro, o time do Domenech era uma bagunça também, o que contribuiu para isso, mas o Flamengo vence mais o Del Valle do que perde. Venceu na Recopa Sul-Americana, venceu na Copa Libertadores, teve aquele 5-0, mas nós vencemos. Então a gente vence mais eles do que perdemos, tá? É basicamente isso, cara, que eu queria comentar desse vídeo aí. Pra mim é um jogo perigoso, o Del Valle é uma boa equipe de fato, e tem que tomar cuidado. Vitor Pereira vai ser demitido ou não, se perder a Recopa? Não sei. A ver como o time do Flamengo vai jogar. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações brunegras.